Bem-vindo mais uma vez. Todos são cordialmente convidados. Venha e participe deste momento que a gente vai comentar coisas importantes. Eu quero dar a minha saudação e também um grande abraço para todos os brasileiros, pessoas de todas as idades, desde o estudante até a dona de casa, até os caminhoneiros, aqueles que estudam, aqueles que trabalham em escritórios, aqueles que trabalham em fábricas. Um grande abraço para todos, pessoal que trabalha em empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes, e quero mais uma vez dizer um grande abraço ao pessoal, né, de todos os municípios, né? Município de Pindorama, município de Catanduva, município de Bauru, São Paulo, município de Curitiba, do estado de Curitiba, pessoal lá do Nordeste, lá do Piauí e de toda aquela região lá do Maranhão, da Bahia também, aonde também eu estive na Bahia, pessoal ali também do Paraguai, que é divisa, né? Da Argentina também, que eu estive ali, estado de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, aonde a gente tem passado ali também, né? Então, eu desejo que todos sejam prósperos, que todos sejam abençoados pela mão poderosa do Criador do universo. Quero comentar sobre a água, já que se comenta muito sobre a água, e sobre a saúde, né? Que é tudo combinado. Se não beber água filtrada ou água que seja pura, né? As pessoas não vão ter saúde. Uma coisa chama a outra. Se beber água contaminada, as pessoas não vão ter saúde. E para ter saúde, as pessoas precisam beber água que seja água boa para beber. Senão, as pessoas vão ter diarreia, vai ter vários problemas, né, de bactérias, porque temos que beber uma água 100% pura. E hoje a gente vê que se fala muito em governar, se fala muito em defender, né, políticos, defender governos, reis, defender aqueles que estão no poder, mas o povo muitas vezes não tem saneamento básico, não tem esgoto, não tem moradia digna, né? Não tem a sua dignidade, muitas vezes é jogado fora, muitos aposentados que muitas vezes é desrespeitado, né? Com esse problema da corrupção. A corrupção ela destrói um país e ela destrói também famílias. A corrupção destrói o crescimento, o desenvolvimento de um país, de uma nação, de um estado, né?
Por isso não devemos aceitar a corrupção, porque tem um ditado que é verdadeiro. Quando eu digo que é verdadeiro, é porque é. Que um abismo chama o outro abismo. Se eu não me engano, deve ser o rei Salomão que disse isso daí, né? Eu não tenho certeza, mas eu sei que é verdadeiro isso, né? Se é o rei Salomão ou não é, mas é uma verdade, né? Que um abismo chama o outro abismo, né? Porque o corrupto, ele não começa furtando grandes fortunas, né? Bilhões em dinheiro, em moeda, não. O corrupto, ele começa muitas vezes quando ele é criança, ele começa, né? Quando a criança ela começa a se desenvolver, né? E ela vai na casa do seu ou tem contato, né? Com outra criança e de repente ele pega o brinquedo da outra criança e leva embora e não e fica quieto, né? E fica quieto, né? Aí conversa com outras crianças e até brinca com as crianças e de repente aí ele pega o segundo brinquedo. Ele pegou o primeiro brinquedo com uma criança que tinha o seu brinquedo e essa criança tinha um brinquedo também. Aí conversou com outra criança e a outra criança também tem um brinquedo, mas ela pegou o brinquedo da outra criança e levou embora. Mas quando o pai e a mãe desconfia, aí o pai e a mãe pergunta, mas de quem é esse brinquedo? Aí dá um chega na criança e fala, esse brinquedo aí não é teu. Esse brinquedo nós não compramos para vocês. Nós, quer dizer, o pai e a mãe não comprou, né? E você deve ter pegado de alguém. Agora você vai devolver porque nós não aceita. A mãe não aceita. O pai também não aceita, né? Aí devolve. Mas quando fica quieto, aí aquela criança pega aquele brinquedinho de outra criança e o pai e a mãe não falam nada e fica por isso mesmo. E aí a criança, ela vai crescendo nesse costume, né? Assim também é o corrupto, né? O corrupto, ele pega uma moedinha, né? Ele começa a furtar uma moedinha, furtar algumas coisas que seja pequena, e daí vai começando, né? Um abismo chama o outro abismo. Aí vai crescendo, aí chega a sua mocidade, aí tem seus 15 anos e vai pegando o hábito de furtar coisas pequenas. Aí quando chegar a idade mais de 20 anos e assim por diante, vai pegando aquele hábito de furtar. E é assim que começa a corrupção, né? Furtar, né? Dos aposentados, furtar, roubar, né? Seja tanto furtar como roubar. E aí vai crescendo, né? Aí vai chegando o tempo, né? Que se a corrupção se alastrar em todo lugar, todo rei, todo presidente aceitar corrupção, governos, deputados, parlamentares em geral aceitar, e a moda pegar, né? Aí fica difícil, né? Aí muita gente vai sofrer, né? Muitos aposentados que podem ser roubados, né? E não só aposentado, né? Quem trabalha no banco, os funcionários do banco. Você já pensou, as pessoas que ouvem a nossa palestra, se todo mundo se torna um corrupto, né?
o que que acontece? Não tem mais jeito de trabalhar, né? Você ou eu, qualquer pessoa, né? Ou você, né? Ou então eu, a senhora, o avô, a avó, tem lá sua poupança, o seu dinheirinho lá guardado. Se todo mundo é corrupto, como é que vai funcionar o mundo? Se todo mundo é corrupto, como é que o aposentado, o pensionista, né, vai receber a sua pensão? Por quê? Porque esse ditado, um abismo chama o outro abismo, é, é real. Então tem que ser cortado o mal pela raiz. Tanto a corrupção em todas as áreas, corrupção na polícia, né? E a polícia, o militar, né? O guarda, o segurança, ele se torna corrupto, não tem jeito mais de acreditar nem na polícia, nem no exército, nem no governo, nem no prefeito, nem no vereador. Aí fica difícil, né? Porque um abismo chama o outro abismo. Se concordar que um roubo pequeno é legal, aí daqui a pouco milhões e milhões serão roubados, né, das pessoas, dos aposentados, dos trabalhadores, né? Os trabalhadores serão roubados e aí um abismo vai chamar um abismo maior, quer dizer, as pessoas vão caminhar cada vez mais roubando, roubam um brinquedinho e se é aceito, aí não vai, aí futuramente aquela criança que não é ensinada, não tem aprendizado, o pai e a mãe não orienta ele para o bom caminho, aí ele pode chegar a um mau caminho quando chegar na idade adulta e começar a corrupção de roubar milhões e milhões. Então tem que cortar o mal pela raiz, né? Como também o domínio, né, do crime organizado. O crime organizado não pode tomar conta. Não podemos associar com o crime organizado, porque o crime organizado ele destrói a população, destrói, né, os princípios que nós acreditamos. É que nem muitas pessoas, por exemplo, eles aderem, né, até gosta, né, de seguir, de ler livros comunistas, por exemplo, livro de Marx, né, Karl Marx, né, mas as pessoas têm que conhecer a vida da pessoa, né, muitas vezes as pessoas podem até falar, mas isso daí é discurso de ódio. Não é. Como que uma pessoa vai seguir o marxismo, o stalinismo, o leninismo e não vai saber da vida da pessoa? Tem que saber da vida da pessoa, como que a pessoa vivia quando ele começou, né, com essas ideias, com essas ideologias, né, que existem, né? Por aí tem umas ideologias destruidoras. Aí as pessoas vão ver que a vida dele era uma vida de mau exemplo, né? Marx, por exemplo, não deu bom exemplo. Não deu. Marx, Stalin não deu bom exemplo, né? E outros que não deram bom exemplo, porque Stalin, quando ele governou, ele exterminou o seu povo, né? Stalin, o Lenin, o Hitler, né? O Hitler que queria uma raça pura, né? Ele exterminou o seu povo. Então, como é que as pessoas
vão prestar homenagem, vão idolatrar essas pessoas que exterminou seu povo, né? Stalin exterminou seu povo e outros, né? E outros na África, teve muitas pessoas que exterminou seu povo. Então não tem como seguir esse exemplo, né? E a corrupção é um abismo que chama outro abismo, né? Então, como que pode as pessoas seguir uma ideologia como a ideologia de Marx, que quer destruir, né, uma geração para poder levantar uma geração que siga o socialismo, sendo que o socialismo fala muito sobre assistencialismo, nós precisamos de trabalho, né? Quando houve a Revolução Industrial, fez um incentivo ao trabalho, à fabricação de produtos e incentivo as pessoas a trabalhar. E a gente sabe que essas ideologias aí que muitas vezes defendem certas coisas que não é a favor aos princípios, né, da família, porque tem muita gente que idolatra, venera grupos terroristas, né, pessoas que são assassinos, né, pessoas que são terroristas, eles veneram, eles idolatram essas pessoas. Não podemos idolatrar essas pessoas, pessoas que fizeram mal, né? Pessoas como, por exemplo, na África, né? Teve muitos, né? Por exemplo, o Idi Amin, né? O Idi Amin, ele na África, ele exterminou muita gente do seu povo, né? Ele exterminava mesmo os negros ali, né? Eram exterminados. Ele caiu do poder e tem outros, né, que quiseram, né, ser radical, né? Tudo que é radicalismo e fanatismo não é bom para a população. Como que as pessoas vão seguir essas ideologias, né? De Lenin, de Stalin, como eu estou repetindo de novo, né? De Marx. Uma ideologia que tem que se sacrificar, né? Tem que exterminar a sua população, né? Para poder levantar uma geração de socialistas, né? Socialistas, pessoas que seguem uma ideologia. Então, o problema é essas ideologias, esses governos que estão aderindo a essas ideologias que querem destruir a tradição da família, né? Porque a família é prioridade de Deus. Então, o problema é isso daí, né? E a gente vê que muita gente sofre, né? A gente vê no país, por exemplo, Moçambique, né? Naquele lugar, Angola, em que as pessoas ali, muitas vezes, eles sofrem, né? Eles precisam ali de ajuda do Brasil para manter, para ajudar as crianças, né? Porque tem as crianças que precisam se alimentar, né? Então, esses países aí que querem aderir essas ideologias marxistas, né? E outras ideologias por aí, que muitas vezes não atende bem, não ajuda a população. As crianças precisam ser amparadas, não só as crianças, né, mas toda a população, né? E a gente vê também, né, muitos países aí, por exemplo, a Venezuela e outros países que têm que optar sim para o trabalho, não para essas ideologias, né? Porque o capitalismo, ele não é o melhor regime, o melhor sistema, não é. Mas só que o capitalismo, as pessoas têm oportunidade
para estudar, para aprender, para ter uma profissão, para ser um empresário, para ser um autônomo. Já no sistema comunista, é o Estado que manda, né? Porque todos os que seguiam esse regime comunista, eles sempre têm aquela tese, né? Que o Estado, ele tem que ser Deus, né? Mas o Estado não é Deus, né? O Estado não é Deus, né? E a gente vê aí, tem muitas autoridades, inclusive ministros, né? Que eles acham que essas ideologias que tem por aí, eles acham que é uma ideologia boa, mas não é boa. Essas ideologias que se radicaliza, ideologia que tenta perseguir as pessoas porque não dá a mesma opinião, que muitas vezes dá uma opinião que eles não gostam, né? Opinião que eles não gostam, então eles perseguem, né? Pessoas que pensam diferente. Mas as pessoas têm que pensar diferente. Ninguém nasceu igual. Ninguém nasceu igual. Todos pensam diferente, porque o Criador, ele fez as pessoas diferente do outro. Ele não vai pensar igual, né? Que nem o Adolfo Hitler, né? Ele queria ele queria que nascesse as pessoas, né? 100% puro, igual o regime que ele queria, né? Mas não foi assim, né? Hitler exterminou seu povo, né? Por quê? Porque ele queria que fosse uma geração 100% pura, né? E todos brancos, né? Mas não é assim, né? As pessoas são livres, né? Para pensar, para trabalhar, estudar, né? Abrir uma empresa, né? Construir a sua vida, construir a família, né? Todas essas ideologias que querem dividir, por exemplo, as pessoas, um país, né? Que querem implantar e legalizar a corrupção, isso não é bom para o país, né? Então, todas as nações, povos, né, de todas as partes, tanto do norte, sul, como leste a oeste, né, deve seguir os valores, né, que não venha dividir, né? Dividir as pessoas, mas unir as pessoas, né? Então, estudos que apontam, né, que falta de saneamento, né, prejudica mais de 130 milhões de brasileiros. Quase 35 milhões de pessoas no Brasil vivem sem água tratada e cerca de 100 milhões não têm acesso à coleta de esgoto, resultado em doenças que poderiam ser evitadas e que pode levar à morte por contaminação. Esse é o cenário quase 2000 anos depois de entrar em vigor o novo marco legal do saneamento sancionado na Lei 14.026 de 2020, quando os investimentos no setor atingiram 13,7 bilhões em valor, né? Insuficiente para que seja cumprido as metas de legalização atualizado, né? Então,
Não adianta eu falar sobre saúde, plantas, ervas medicinais, se as pessoas não têm saneamento básico, se as pessoas não têm águas tratadas, né? Porque somente 50% do volume de esgoto do país recebe tratamento, o que equivale a mais de 5,3 mil piscinas olímpicas de esgoto in natura, sendo despejado diariamente na natureza. Município dos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais ocupa as primeiras posições do ranking, liderados por Santos, São Paulo. Entre os 20 piores estão municípios da região do Norte. Alguns do Nordeste e Rio de Janeiro. A última posição é a ocupação por Macapá, né? Macapá. Então está aí, né? Então precisa sim de água pura, né? Se não tiver água pura, as pessoas não têm saúde. Então é preciso uma política não de enganação, né? Porque hoje muitos não têm projeto, né? O que precisa hoje, qualquer nação tem que ter um projeto a favor da população. Um projeto que defenda o saneamento básico, que possa oferecer à população as casas mais baratas, né? Menos juros, né? Casas a preços mais acessíveis para a população, alimentação mais em conta, né? E que haja mais facilidade, né? Porque a população, todos trabalham. Não adianta nada eu dizer assim, mas eu trabalho, mas os outros, eles têm a sua empresa porque eles roubaram. O rico, ele tem os seus milhões porque roubaram. Não adianta eu dizer que os Estados Unidos é o lugar pior que existe, que lá é o lugar mais terrível de se viver. Não adianta. Cada um tem que primeiro cuidar de si mesmo. Primeiro tem que fazer a diferença. Tem que se libertar, né? Da corrupção, né? Do ódio, da mágoa, da inveja, né? Da gula. Eu não sei se as pessoas que entendem o que é gula. Gula, compulsão, né? Tem pessoas que têm gula, têm compulsão, né? Pessoas ansioso, pessoas que querem cometer excesso, né? Que querem as coisas no passe de mágica, né? Bater a mão assim, ó, e dar um estralo e já quer tudo na hora. Não é assim. As pessoas têm que ter paciência, têm que ter perseverança, têm que ter controle, né? Porque a gula também faz mal, né? A pessoa que come demais, em excesso, né? Exagera também faz mal, não só na alimentação, né? Pessoas que querem muitas vezes passar por cima dos outros para ter uma boa renda, né? Ter muito dinheiro também não pode, né? Mas a gente também não pode exagerar quando há uma laranja podre dentro de uma caixa, a gente não pode exagerar e dizer que a caixa de laranja não presta e que toda aquela laranja não presta. Só que tem que, né, procurar tirar aquela laranja podre, né, que pode contaminar as outras também. Assim é a corrupção, né?
Se não bater de frente com a corrupção, seja o que for, corrupção pode ser corrupção na igreja, corrupção vamos explicar direito, ó, corrupção na igreja, corrupção no trabalho, corrupção na casa, né? Corrupção nas empresas e assim por diante. A corrupção, ela é uma coisa do coração mal da humanidade, né? Porque o ser humano, ele tem o coração cheio de coisas, né? Então tem que se libertar de tudo isso, né? A ganância, né? A avareza, né? O orgulho, né? E assim por diante, né? A inveja, né? Tem pessoas que têm inveja dos outros, então tem que deixar, tem que se libertar de tudo isso daí, né? E sempre ter uma boa alimentação e procurar fazer o melhor, né? Ser um mordomo na sua casa, na sua cidade, né? Está vendo o seu jardim lá, que não está bem lá, está cheio de lixo, ele tem que procurar, né, a prefeitura, né, e falar para a prefeitura, falar para os seus representantes, né, procurar cuidar melhor do jardim, da praça, cuidar melhor da água, né, procurar comunicar, né, com as autoridades competentes e ter, né, uma água boa para todos beberem, né? E melhorias para o povo, né? Água tratada, né? E assim por diante, né? Ter esgotos, procurar tampar os buracos nas rodovias, procurar manter as rodovias, as pontes. Eu já tenho falado sobre ponte em cada estado, governadores e prefeito e assim por diante, né? Eles devem tomar cuidado com as pontes, né? Onde passa muito carro nas rodovias, tem que ter sinalização, tem que ter tudo, placa, indicação, tudo certinho, né? E falando nesse assunto também, eu sempre optei e aprovei, por exemplo, o GPS, né? Na minha maneira de pensar, as pessoas que dirigem têm que dirigir com cuidado, né? Que não é bem o assunto que eu era para mim falar, né? Mas eu tenho que aproveitar, né, esse momento e ter um GPS no seu carro, né? Para poder, né, andar à noite, principalmente à noite. E pode ser usado tanto o dia como a noite, né? O GPS, ele ajuda muito as pessoas que viajam, né? Tem muitas pessoas que não têm GPS e é importante que adquiram um GPS para o seu carro, né? Todos devem usar o GPS, sim, é muito importante que vai ajudar o motorista, né? Tanto particular como de empresa, né? E a gente vê que os dados constam da 14 edição do RAIC de saneamento publicado pelo Instituto trata o Brasil em parceria com associados de associação, né? O GO, né? GO associado com foco nos 100 maiores municípios brasileiros. Foi divulgado que quando se comemorou o Dia Mundial da Água, o relatório faz uma análise dos indicadores de 2020 do Sistema Nacional de Informação sobre o Saneamento, que é o SNIS, né?
publicado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. E o estudo busca mostrar quais são os desafios que o Brasil ainda enfrenta para cumprir com os compromissos nacionais e internacionais em águas tratadas, coleta e tratamento de esgoto, né? Ao comparar as 20 melhores cidades do ranking contra as 20 piores, os estudos apontam a diferença nos indicadores de acesso, enquanto 99,07% da população das 20 melhores tem acesso à rede de água potável. E 82,52% da população dos 20 piores municípios tem esse serviço. Os estudos também apontam discrepância na porcentagem da população com rede de coleta de esgoto. 95,52% da população nos 20 municípios tem o serviço, enquanto somente 31,78% dos moradores nos 20 piores municípios são abastecidos com a coleta de esgoto, né? Então aí a gente vê, né, que muitos estão sem saneamento básico, tem muita gente bebendo até água contaminada, né? Inclusive até muitos países, né, como eu tenho falado sobre Moçambique, Angola, né? É o lugar mais pobre que existe, né? Mas será que esses governos estão preocupados com as crianças, está preocupado, né, com o tratamento da água? Porque tem muitos governos que eles não estão preocupados com o povo, eles estão preocupados em gastar, estão preocupados em formar, né, o trono dele, né, ter melhoria para a família, mas não estão preocupados com a população, né? É esse que é o problema. Então, cada governo fizesse o seu papel e deixasse a corrupção, né? O problema é a corrupção, o problema é essa ideologia que acha que tem que dar esmola para todo mundo, né? Essa ideologia que quer prender as pessoas nas esmolas, né? Existe ideologia que ela fala sobre assistencialismo, né? Assistencialismo é sempre procurar dar esmola para as pessoas, mas não ensina as pessoas a trabalhar. Existem pessoas que gostam, né, dessas ideologias, né? Mas quando alguém mostra uma carteira de trabalho para essas pessoas não gostam que mostram a carteira de trabalho, não gostam muitas vezes quando chama para trabalhar. Por exemplo, alguém chamar certos tipos de pessoas, não é todos, né? Mas existe gente que, se chamar ele para vender, vamos vender um produto? Eu tenho uns produtos aqui, você não quer ajudar eu a vender? É muito. Ele vai ficar indignado, e é a mesma coisa de dar um tapa na cara dele. Ele não vai gostar, né? Hoje tem muita gente, você chamar ele para trabalhar, é a mesma coisa de dar um tapa na cara dele. Ele não gosta, não é todos. Mas existem pessoas que seguem essas ideologias, né? Ideologias lá do começo, lá do Marx, né? E essas pessoas que seguem essas ideologias aí, tem muitos deles que, se mostrar uma carteira de trabalho, ele, se não tomar cuidado, ele toma até a carteira, ele rasga a carteira de trabalho, né? Tem muita gente que não quer trabalhar, né?
É claro que tem pessoas que trabalham e eles não têm registro, tem pessoas que ele não tem empresa, tem pessoas físicas e tem pessoas que têm o CNPJ, né? E tem a sua empresa, mas todos também são dignos de trabalho, tanto a pessoa física que trabalha sem ter uma empresa, como as pessoas que têm a sua empresa, né? Tem o seu CNPJ, né? Então, os 20 municípios com maior porcentagem da população atendida por rede de água e esgoto, né? Tem uma lista grande aqui, mas a gente não vai ler isso daí. E também a gente fala de saúde, né? Por exemplo, saúde, plantas, ervas medicinais, mas a gente tem que preocupar com a água das pessoas, porque não adianta nada as pessoas tomar um chá, a pessoa saber que as plantas, ela foi o Criador que deixou, com certeza, para o bem da humanidade, né? O alimento, tudo foi criado pelo Criador, né? Mas a gente vê que em muitos lugares, 46% da população global vive sem acesso a saneamento básico. Então aí não é só as plantas, não é só a medicina, não é só as pessoas fazer um curso aí sobre plantas, ervas medicinais, medicina natural. Ele tem que também ter uma água pura, ele não pode ficar bebendo água contaminada, né? Estudos, né, das Nações Unidas, estudos, né, que marca a abertura de conferência da ONU sobre a água, né? E Dia Mundial da Água, mais de um quarto de pessoas em todo o mundo sofrem com a falta de água potável, né, água de beber, né? Problema deve atingir até 2,4 bilhões de pessoas, né, até 2050. Então vamos trabalhar, né? Não é esperar a Agenda 2030. Nós temos que fazer o que é certo, trabalhar para o bem da humanidade, ser mordomos. Cada um é mordomos. O Criador te constituiu, você e todos no mundo, para ser um instrumento do bem. Você quer ser instrumento do bem? Você quer fazer o que o Criador deixou, que é preservar a sua natureza, que é fazer a sua diferença? Porque uma pessoa só, como eu já falei que uma andorinha só não faz verão, é necessário a união dessas pessoas para ser um mordomo, cuidar do seu jardim, cuidar da sua casa, cuidar da sua rua onde mora, né? Cuidar da sua cidade, fazer a diferença, não é depredar as coisas, né? Depredar as coisas que existem, o patrimônio público, as coisas do jardim, da praça, né? É quebrar, né? Tudo aquilo que é público, a gente deve conservar. Não é assim que a gente ganha vitória, quebrando, depredando, fazendo manifestação, né? Defecando na rua, urinando em lugares que não pode, fazendo escândalo. Não é assim que você ganha a política, não é assim que a gente vence, que a gente tem vitória, né? Entrando nas igrejas, quebrando as coisas da igreja. Não é só igreja, não. Tudo que é público, né? Nós temos que preservar. Não é assim que você ganha. Não é assim que você muda o seu país, sua nação, quebrando aquilo que é dos outros.
Não, não é assim. É a união pacífica das pessoas, né? Não é assim também prendendo as pessoas. Ah, eu vou prender aquilo que é nosso opositor. Ah, ele falou uma coisa e eu não gostei. Eu vou se vingar. Eu vou dar um jeito, eu vou dar de cima dele. Não é assim. Não é assim que as pessoas vencem. As pessoas têm que fazer a diferença na sua vida, se mudar, se libertar, né, dos traumas, dos ódios, né, da vingança, né, da hipocrisia, né? Quanta gente que tem a hipocrisia no seu coração, né? Então a gente vê em um planeta, né, com 8 bilhões de habitantes, 26% da população global não tem acesso à água potável, ou 2 milhões de pessoas, cerca de 46% dos habitantes do planeta não possuem serviços de saneamento seguro, equivale a 3,6 bilhões. Os números são do novo relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência, Cultura, né? A parceria com a ONU, a água foi divulgado e assim por diante, né? Sobre essa conferência da ONU, né? Sobre a água em Nova York, né? Então a gente vê, né? Você sabia que 3,6 bilhões, 3,6, né? 3,6 bilhões sofre com a falta de serviço de saneamento. Então, não é só falar sobre alimentação, não é só falar sobre nutrição, não é só falar sobre como usar a planta medicinal, não é só falar sobre exercício físico, não é só isso daí. Tem mais coisa, né? Em 2019, 1,4 milhões de mortes foram atribuídos a serviço inadequado de higiene. Então está aí, né? E hoje, 2 bilhões de pessoas globalmente não têm acesso à água potável, né? É água potável. Então está aí, né? 44% do esgoto doméstico não é tratado com segurança. Então está aí a população global urbana, né? A população urbana global que enfrenta a escassez de água deve duplicar. Então aí cada um tem que fazer a sua diferença, né? Temos que plantar a boa semente agora para colher no futuro, né? Tem que já ir tratando, cuidando, né, da natureza, cuidando daquilo que o Criador deixou, né? Não jogar lixo nas praias, né? Não jogar lixo, né? E tampar os bueiros. Tem que ir semeando a boa semente. Ou você vai querer colher sem plantar, né? É que nessas ideologias aí, né? Eles querem, alguns deles são fanáticos e querem colher sem plantar. Querem colher na marra. Não, aqui nós tem que tomar o poder mesmo e nós tem que fechar tudo, nós temos que ponhar uma censura. Querem fazer a força, não prospera. Tudo que quer obrigar as pessoas, o feitiço vai virar contra o feiticeiro, né? Isso daí eu já falei várias vezes. E quem quer mal dos outros, o mal pode virar para ele também, né?
Então aqui, ó, 930 milhões de pessoas, né? Em 2016 para 1,7 a 2,4 bilhões de pessoas em 2050, né? E é que vai duplicar, né? Vai aumentar a escassez, né, de água pura, né? Então tem que cuidar agora, não é esperar a Agenda 2030, né? A mudança no nível de estresse hídrico por região e em nível global 2008 a 2018, o mundo leste e sudeste asiático, Oceania, América Latina, Caribe, África, subsaariana, né? Norte da África, Ásia Ocidental, Europa, América do Norte, Ásia Central e Meridional, né? A gente vê que há necessidade, sim, de água. A gente vê aqui nas marcações aqui, né? Que há necessidade. Eu não vou ler tudo que está anotado aqui, que eu estou vendo aqui na tela do computador, porque a gente tem que ler sobre a água, a gente não pode ficar falando sem ter uma base. Então as pessoas têm que compreender a gente. Você tem que compreender que eu preciso ler. Eu não posso ficar só falando. Eu tenho que ter base. Eu tenho que ter base naquilo que eu estou falando, entendeu? Então as pessoas têm que entender isso, né? E escassez de água, né? Então a gente vê que tem o Dia Mundial da Água, né? Então cada um tem que fazer a diferença, né? Tem que fazer a diferença. Uma coisa que eu gosto muito, que em 1910, né? Começaram a fazer aqueles potes de barro, né? Com filtro. Eu, na minha maneira de aprovar, na minha maneira de pensar, por exemplo, eu gostei, né, do pote de barro, né? Vou repetir, começou em 1910, né? E aquele filtro, né, filtro de barro, ele é muito bom, ele ajuda. Agora tem que melhorar o seguinte, tem que melhorar os filtros, porque esses potes de barro tem que ter uns filtros mais modernizados, né? Para que eles possam inibir ou então destruir ou impedir, né, as bactérias de atravessar, né? Quando a água ela é filtrada, tem que ter um filtro, né? Um filtro que possa impedir as bactérias, o cloro, né? Para que as pessoas possam ter uma água pura, sem cloro, né? Sem bactéria, né? E filtre pelo menos 100%, né? Eu penso em 100%. Não sei se dá para chegar. A ciência ela está muito avançada e ela pode sim melhorar, né, sobre os filtros que é usado nesses potes de barro. É muito bom o pote de barro, sim. Pode usar ele, é muito mais barato, né? Porque se for comprar esses filtros que é muito caro, né? Nem todos vão poder comprar filtros caríssimos. Não, nem todos podem. Porque muitos filtros, que são filtros bons também, eu não sou contra, mas as pessoas de mais pobre, da classe média, ou pessoas que não querem gastar muito, já o pote de barro, que tem um filtro de qualidade, né?
Então, com certeza vai ajudar, né? E vai ajudar bastante, né? Então, no Dia Mundial da Água, as pessoas têm que cada um fazer a diferença, né? E refletir, né? O que vai fazer de melhor, né? Para a água, aqueles que são influenciados, né? Na política, trabalhar a favor da população, de uma água melhor, né? Ter um projeto, né? Para a população. Não é um projeto de ficar só gastando, né? E aceitando a corrupção, né? Aceitando a criminalidade de maneira nenhuma. Tem que ser projeto a favor dos homens de boa vontade, né? E saber que o agronegócio, né? Que os trabalhadores, que os empresários, que aqueles que têm a sua agricultura, enfim, a população é o que paga o imposto, todo paga o imposto. Eu já disse que até aquele que pede esmola, né? É o mendigo que pede esmola. Ele vai lá comprar lá no mercado, né? Alguma coisa para comer, né? Ou uma quentinha, né? Que ele vai comer ou ele vai comprar, né? Com aquela esmola. Enfim, tudo que compra, até ele paga imposto, né? Então, direta ou indiretamente, todo mundo paga imposto. E esse imposto tem que ser usado no bom sentido. Não é pegar e roubar o aposentado, o pensionista, desviar, né? Como eu já estou ouvindo aí, né? Sobre mais de 6 bilhões, né? Que eles desviaram, né? De aposentado, pensionista, não pode fazer isso, né? Nenhum país pode fazer isso, né? Porque um abismo chama o outro abismo. Se todo mundo for corrupto, aí vai virar uma miséria, né? Aí vai virar uma miséria e ninguém vai ter nada, ninguém vai poder ter nada, porque é tudo corrupto, né? É tudo corrupto. Aí até os corruptos também vai se tornar miserável, pensando que roubando dinheiro público, ele vai ter uma vida boa, mas as coisas vai virar para o lado dele, né? Porque um abismo chama o outro abismo, né? Então, os dados que foram divulgados, né, sobre a água, né? Estudos diz de 2 a 3 bilhões de pessoas sofrem com a falta de água por pelo menos um mês do ano. É, então a gente vê aí, né, que sofre com a água, são muitas pessoas, são milhares, né, de pessoas, são milhares de cidadãos, né, que sofrem, né. Segundo os especialistas, a crescente incidência de seca prolongada também está estressando os ecossistemas, com consequências terríveis. Uma coisa também que eu gostei também é a dessalinização da água, né, que Israel faz, né? Israel, eles dessalinizam a água do mar e ela se torna potável, né? Ela se torna água boa para beber. Então, isso é importante, né? É muito importante. As pessoas ter uma maneira de filtrar, né, essa água salgada, né? Então, deve haver pesquisa no Brasil, né? E o Brasil, né, deve ter uns projetos, né, projetos de governos que associem com os
projetos de Israel, né? Porque Israel tem muitos projetos bons, né? Sobre saúde, sobre a medicina. Israel tem muitas coisas, muitos experimentos que já foram aprovados, né? E isso é muito bom, né? Então, Israel, com essa dessalinização da água, e também o tratamento que Israel faz, né? Que ali eles conseguem produzir, né? É um país pequeno, né, Israel, e é um país que produz e exporta, né? Um país que vende e que é próspero, é um país pequeno. E o Brasil aqui o que precisa é eliminar a corrupção, né? Não é eliminar as pessoas, né? Eliminar a corrupção, porque o nosso país ele pode ser muito mais próspero do que Israel, porque aqui tudo que planta dá, né? São milhares de plantas medicinais, né? Grãos, cereais, integrais, frutas, né? Pomares de frutas, hortaliças, né? Tem de tudo aqui. O problema é aqui não pode deixar a corrupção tomar conta, né? O crime organizado tomar conta, porque é assim, se deixar o gafanhoto tomar conta de uma roça, né, de plantio, né, de mantimento, o gafanhoto, ele devora tudo. Ele devora tudo, não sobra nada. Até aqueles que estão bem de vida, ele também vai ser prejudicado, né? Então está aí, né? É o assunto. Eu quero incentivar as pessoas, né, a se inscrever, a dar o seu like. Pode se inscrever, pode dar o seu like, né? E pode também estudar os cursos, a gente deixa o link abaixo aí. Então pode estudar, que são estudos muito importantes, muito necessários para as pessoas. As pessoas precisam aprender, né? Ter uma profissão e pensar positivo, né? Tem muita gente desanimado. Ah, eu tenho uma dor nas costas. Ah, eu tenho uma dor na perna. Ah, eu não aguento mais. E assim por diante. As pessoas têm que tratar da sua saúde. Não é só trabalhar, não é só cuidar, né? Quem tem a sua vaca, suas vaquinhas, quem tem o seu sítio, quem tem a sua fazenda, não é só trabalhar. Tem que parar, tem que fazer uma oração ao Criador, né? Tem que pedir ao Criador, tem que fazer a sua meditação e tem que cuidar da sua saúde, tem que ter uma alimentação natural, rica em minerais, vitaminas, para que você ou eu, qualquer pessoa, possa ter uma vida de saúde. Muitas vezes as pessoas têm dor, têm isso, têm aquilo, mas não cuida, não se alimenta bem, não tem um alimento rico em vitamina, minerais, um alimento rico em fibra, e fica só reclamando, mas não se cuida, não muda o seu estilo de vida, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Tem que haver uma mudança. Até a próxima, se Deus o permitir. Até a próxima.